Leandro, a sua advogada está falando que o senhor, nas perguntas sobre o interrogatório, iria responder ou vai responder só as perguntas da defesa. O senhor confirma isso? Confirmo. Eu entendo que há essa possibilidade, porque se pode ter o silêncio total, eu entendo que o parcial ele também vale, porque se pode o todo, pode o menos. Então, de qualquer forma, eu já então passo a palavra à defesa para fazer as perguntas. Confirmo. Obrigada, Excelência. Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, a senhora? Tudo bem também, graças a Deus. Leandro, eu gostaria que falasse para nós a respeito do fato que existiu da briga, né, com a vítima Paulo, né? Eu queria que você Sim. esclarecesse para nós sobre esse dia. A briga? Isso. Uai, nesse dia eu tava lá na Transpol com a minha família, que era no vôlei. Peguei e mandei mensagem para Giovana e ela falou que que eu queria conversar com ela, e ela falou que eu poderia descer lá onde que ela estava, no local que ela estava, que era lá na Casa da Vitória. Aí eu cheguei lá, encostei a moto, beirando da rua, assim, estacionei a moto, normal. Aí desci da moto, desci, comecei a falar com ela, abracei ela. Isso foi lá de fora da casa, né, da Vitória. Aí, nesse momento que eu tava com ela, eu, eu até desci, dei um abraço nela. Nesse momento veio o carro do Paulo e pegou e parou de dentro do carro e começou a perguntar quem que era eu. Aí eu fui e fiquei calado, eu não falei nada. Aí ele foi, derrubou a moto com o carro dele, desceu do carro e continuou me perguntando quem que era eu. Aí eu fui e falei, não, eu sou o fulano e tal, eu sou o Cota. Aí o povo ficou meio que, tipo um fuzuê de gente, querendo, tipo, tirar ele de perto de mim, que ele estava chegando perto de mim, e eu não queria que ele encostasse em mim. Eu levantei minhas mãos e falei, não chega perto de mim. E tal, e todo momento ele querendo vir do meu lado, entendeu? Uhum. Aí foi isso que aconteceu no dia. Aí nesse momento que eu também percebi que eu estava bem alterado, que eu estava muito, eu até Alteração. tava bebendo ele, estava tonto, bêbado. Aí nesse momento eu vou apartando aquilo, falando para ele sair e tal, para me deixar em paz. Aí ele pegou, pouco prazo depois ele foi, viu que não ia conseguir nada, entrou dentro do carro e saiu cantando pneu. O carro saiu até em zigue-zague dessa forma e bateu na lateral de uma caminhonete de frente a um retífico e depois continuou reto, foi embora. Aí depois disso eu peguei, voltei lá para Transcol, devolvi a moto que eu tinha pegado emprestado. Certo. Nesse momento dessa briga, em algum momento, alguém ameaçou alguém com arma de fogo? Não, momento algum. Várias pessoas que estavam lá é prova disso, que não teve nada disso lá, momento algum. Tá, certo. Sobre as pessoas que estavam lá, você tinha amizade com a Vitória? Como que era isso? Tinha amizade de muitos anos mesmo, de muitos anos. Por eu ainda ser mais velho que ela há poucos anos, eu conheço ela desde criancinha. Tá. É, Sobre a sua relação com a Giovana, como que era? Como que era o comportamento de vocês? Há quanto tempo vocês estavam se conhecendo? Tranquilo, nós estávamos se conhecendo, tinha pouco tempo, nós estávamos se conhecendo, né? Se entendendo. Ela foi até algumas vezes lá em casa e tal, era uma pessoa de boa, tranquilo. Vocês saíam Mas, juntos? Como que era sim, isso? O programa que vocês costumavam fazer? Você já fez alguns convites para ela? já nós foi na igreja, ela foi lá em casa fazer janta lá.
já dormiu lá comigo algumas vezes. Tá. É, voltando, que eu esqueci de fazer essa pergunta para você. Quando o Paulo bate na sua moto, ele bateu depois que ele viu você e a Giovana, ou foi antes? Ele tinha visto antes, Tá, nós dois juntos. tá, tá certo. Satisfeita, Excelência. Muito obrigada, Leandro. Pode encerrar. A gente avisa, pode recomeçar. Gabriele, você me fala seu nome completo? Adriele dos Santos Silva, Santos. Você tem quantos anos hoje? 17. 17? Gabriele, eu vou pedir que você fale um pouquinho mais alto, só para captar o som, tudo bem? Certo. Gabriele, você sabe o que que você veio fazer aqui hoje? Não muito bem. O que que você acha que você veio fazer aqui? Eu vim como testemunha, né, para saber por que que a pessoa estava na minha casa. Isso. Hoje você está na modalidade do depoimento especial. Por você ser menor de 18 anos, você vai ser ouvida na presença de um entrevistador forense, que sou eu. Uhum. Aquela câmera vai nos captar, vai captar a nossa imagem e o microfone vai captar o nosso áudio. Tudo bem? Uhum. Na outra sala, lá em cima, estarão o juiz, a promotora e a advogada de defesa. Tudo bem? Uhum. Aqui nós temos só três regras, Gabriele. Falar apenas o que for verdade, aquilo que você se lembrar e aquilo que você souber. Se você não souber de algo, você pode me interromper e dizer, eu não sei disso. Se você não se lembra de algo, você pode me dizer, Pedro, isso eu não lembro. Ou se eu falar algo que você não disse, você pode falar, Pedro, eu não disse isso. Tá bom. O que eu quis dizer foi isso, isso e isso. Kelly, por mais que eu tenha a sua história aqui, só você estava lá. E só você sabe o que aconteceu. Então Uhum. você poderia me dizer desde o início o que aconteceu? Desde o início, o que O que, aconteceu? o que aconteceu em relação... Você conhece quem é Leandro Marcos? Sim, a gente estava se conhecendo. Vocês estavam se conhecendo Isso. há quanto tempo? Tinha, acho que era um mês. A gente conversava pelo WhatsApp, né? E aí eu chamei ele para ir lá na minha casa para a gente se conhecer melhor. Aí foi onde ele estava lá uns dias já, e foi onde a polícia invadiu a minha casa. E eu não sei o que aconteceu, eu não estava sabendo de nada. E eu fiquei muito apavorada. Não sabia o que estava acontecendo, né? Vocês já tinham se encontrado antes? Não, era a primeira vez. Eu chamei ele lá pra casa porque para conhecer minha mãe também, né? E aí ele ficou lá quantos dias? Eu acho que foi uns 2, 3 dias, se eu não me engano. Então ele chegou a ficar na sua casa. Ficou. E ele chegou a contar algo para você quando ele estava lá? Não, Não, nada. Você conheceu o Paulo Henrique? Você conhecia ele? o Henrique não. Não. Vocês chegaram a se relacionar por quanto tempo? Eu senti um mês que a gente conversava e aí a primeira vez que eu vi ele foi quando ele foi lá em casa. Fora isso, não. Ele chegou a te falar alguma coisa sobre esse fato? Não. Não. E quando a polícia chegou lá, o que que foi dito para você? Você conhecia alguma Giovana? Giovana? Isso. E aí você conhece alguma Giovana? Não, eu nunca vi essa pessoa. E foi dito mais alguma coisa? Eles chegaram lá de qual forma? Os policiais? Como é que foi? Eles entraram lá, arrombaram a porta, né? E mandou eu e minha mãe sair pra fora. Tava até com meu celular na mão, aí um deles deu um tapa na minha mão, meu celular caiu e foi lá pra dentro. Aí fechou a porta e ficou só eu e minha mãe pro lado de fora. Aí a neném tava até lá dentro, né? Aí Eles depois eu vou... contaram porque eles estavam lá? Não, no começo não, eles só falaram que eu tava guardando bandido, mas eu não sabia o motivo. Aí minha mãe até ficou com muito medo, fez xixi na roupa, eu não sabia de nada, né? Adriele, você lembra que eu disse que esse fone eu ia me comunicar com o pessoal lá de cima? Uhum, Eu vou ver se eles têm algumas perguntas, tudo bem? tudo sim. Doutor? Oi? Doutor? Oi? Pois não, é GCI, o juiz. Podemos fazer em bloco aqui as perguntas? Pode, doutor? Em bloco mesmo, né? Faz todas, Isso, o senhor anota e depois repassa para ela, né? isso. Vou passar para a doutora Karine, a promotora de justiça. Doutora Karine. Obrigada. Então, boa tarde, Pedro. Tudo bem?
Boa tarde, doutora. Pedro, eu gostaria de saber da Adriana, primeiro, ela disse que chamou o Leandro para ir na casa dela. Ela morava sozinha ou ela morava acompanhada? Depois eu gostaria de saber se foi no mesmo dia em que ela o chamou que ele foi, ou se tinha, esse convite tinha sido feito dias antes, se sim, quantos dias antes? E se qual era o dia, qual foi o dia do mês ou da semana que o Leandro chegou lá, porque constou do depoimento dela na polícia que ele teria chegado no dia dos fatos, inclusive, no período da tarde. Se ela podia especificar mais ou menos o horário que ele chegou lá e fazia quantos dias que ele estava lá quando a polícia o abordou? Por enquanto são essas. Ok, doutora. Tem mais algumas perguntas, tudo bem? Então, Você morava. Hoje você mora com quem? a minha mãe. Com a sua mãe? Isso. Só você e sua mãe? E a minha irmã de 3 anos. Quando ele foi para lá, você estava morando com a sua mãe? Sim, sempre morei com ela. Entendi. No mesmo dia que você fez o convite para ele ir até sua casa, ele foi? Ou você fez o convite, ele foi um dia depois? Como é que foi? Sim, eu chamei ele no mesmo dia, ele foi. Você lembra mais ou menos qual dia do mês ou da semana isso aconteceu, que ele foi até lá na sua casa? Acho que o dia eu não vou lembrar, porque faz um pouquinho de tempo. Faz quanto tempo, mais ou menos? Você sabe precisar? Eu acho que uns 3 meses, 4, mais ou menos. Você lembra o dia da semana? Não. E você lembra o horário que ele foi? Ela era de tarde, tava de tarde, quase à noite. Tarde, quase, você não sabe precisar mais ou menos qual horário? Não, o horário não. Quantos dias ele ficou lá, André? Ele ficou de 2 a 3 dias. Até que aconteceu a polícia. Isso. Doutora? Tem mais uma? Tem. Tem mais uma para fazer. Eu gostaria de saber se ela sabe dizer se o Leandro tem algum apelido, se ele é conhecido por algum apelido, se sim, qual. E se quando ele esteve lá e permaneceu por esses dias na casa dela, se ele chegou a levar alguma mochila com roupas, se ele chegou a trocar de roupas, ou ele, com a roupa que ele chegou, ele permaneceu até o dia que a polícia lá esteve. E que quando a polícia chegou lá, se ela se recorda do aparelho celular do Leandro ter sido apreendido pelos policiais e se, de fato, quando a polícia chegou, ele tentou ou chegou até a pular a janela do apartamento para tentar fugir. São essas apenas. Ok, doutor. Gabriele, você sabe me dizer se o Leandro tinha algum apelido? Acho que tinha, Qual é? acho que era Cota. Eu escutei porque os policiais falavam muito sobre esse nome, né? Qual que é o nome? Cota. Cosme. Isso. Nesses dias que ele ficou na sua casa, ele chegou com alguma mochila, roupas, ou ele permaneceu com a mesma roupa desde que ele ia? Não, ele foi só com a roupa do corpo mesmo. Só com a roupa, ele não foi com nenhuma mochila, Não. coisa. Você recorda do aparelho celular do Leandro ter sido confiscado pela polícia, alguma coisa assim? Sim, quando eles entraram lá, eles pediu todos os celulares que estavam na casa. Aí pegou o meu, da minha mãe e o dele. E você se recorda de algo sobre o Leandro quando ter tentado pular pela janela do seu apartamento? Sim, porque eu tava sentada no sofá, né? E aí dava pra ver o quarto. Aí quando chegou, não tive reação, né? Aí eu só vi ele lá no quarto. Você viu ele no quarto Isso. e ele estava tentando pular a janela? Não, ele só abriu a janela, mas eu acho que não estava tentando pular. Doutora?
O assistente de acusação não tem pergunta. Doutoras defensoras, tem pergunta? Temos sim, Excelência. Pode Boa fazer. tarde, Pedro. Boa tarde, doutora. Pedro, eu gostaria de saber da Adriele, como que era o comportamento do Leandro com ela, quando ela foi prestar o depoimento dela na delegacia, ela teria se sentido pressionada a dizer alguma coisa? Se sim, de que forma ela se sentiu pressionada e por quem? E sobre o ingresso da polícia na residência dela. Eu quero saber se houve algum tipo de violência para com ela, com a mãe e com o Leandro. Gabriele, me conta, como é que era o comportamento do Leandro com você? Então, a gente estava se conhecendo, ele era muito carinhoso comigo e a gente conversava sobre todos os assuntos. Mas ele se demonstrou de alguma forma mais agressivo, Não, sempre mais sempre muito carinhoso. Você na delegacia chegou a se sentir pressionada a dizer algo Muito. muito? É muita pressão que eles colocam na gente na delegacia. Como você se sentiu pressionada? É o tempo todo, né? De quando eles invadiram minha casa, né? Até na delegacia. Você lembra por que você se sentiu pressionada? Por todos me faziam muitas perguntas toda hora. Estou no ingresso da polícia na sua residência. Como é que foi? Houve algum tipo de violência para com você e sua mãe ou para com o Leandro? Comigo e com a minha mãe, não. Agora com ele que eu não sei, porque eles ficaram com ele lá dentro e fechou a porta, né? Aí eu não sei o que aconteceu lá dentro. Como é que foi o ingresso da polícia na sua casa? Como assim? Como é que eles entraram? Eu tava sentada no sofá com a minha mãe, conversando, e eles arrombaram a porta. Aí falaram pra mim que minha mãe sair, tanto que eu tava com o celular segurando o celular na mão, e um deles deu um tapa na minha mão que o celular caiu. Aí depois eu fui pra fora e não aconteceu mais nada. Não que eu saiba lá dentro. Doutora, Satisfeita, Pedro. Satisfeita, Excelência. Obrigada. O Pedro, muito obrigado, então, aí pela oração. A Adriele está dispensada, viu? Boa ok, tarde. doutor, muito obrigado. Tchau. Giovana, seu nome completo. Oi, não entendi. Seu nome completo. Giovana Emily Honorato dos Santos. A senhora se relacionou ou relacionava com o Leandro? Sim, O que que vocês eram namorados? a gente estava se conhecendo. A senhora, então, foi arrolada para ser ouvida aqui no processo em que Leandro está respondendo a um processo pela morte de Nick, e a promotora vai começar a fazer as perguntas. Excelência, boa tarde, Giovana, tudo bem? Boa tarde, bem sim, você? E também, muito obrigada por perguntar. Você está me escutando bem? Sim, Giovana, você foi arrolada como testemunha nesse processo, de acordo com Paulo, sendo que a senhora foi, inclusive, ouvida na delegacia de polícia no começo desse ano. A senhora se recorda de ter estado na delegacia e prestado depoimento? sim, Perfeito. Na ocasião, a senhora informou que conhecia tanto a vítima Paulo como o acusado Leandro, que inclusive a senhora confirmou que estava conhecendo ele melhor na época dos fatos. É isso mesmo? sim, Consta aqui no processo que alguns dias antes a senhora estava na casa da sua amiga quando o Paulo chegou lá, depois Leandro, teve uma confusão. A senhora poderia narrar para nós, por gentileza, o que aconteceu primeiro nesse dia, lá na frente da casa da sua amiga Vitória? sim.
eu estava na casa da Vitória, ela me chamou para beber lá. E até então, o Paulo e nem o Leandro estavam presentes. E aí, eu não me recordo se o Leandro me mandou mensagem no meu Instagram ou no Instagram da Vitória, perguntando se poderia estar indo lá na porta da casa dela para conversar comigo. Eu perguntei à Vitória se ele poderia estar indo lá, porque eu estava na casa dela. Ela falou que sim, que estava tudo bem. Até então, não sabia que o Paulinho ia aparecer lá. Assim que o Leandro chegou, ele não parou na porta da casa da Vitória, ele parou mais para baixo, na esquina. E eu desci até ele para a gente conversar. Ele E chegou lá aí logo. de moto, a senhora se lembra? Oi, não entendi? Lá de carro ou de moto? Ele tava numa bis. Uma bis, certo. E aí ele estacionou a bis e desceu e eu fui até ele pra gente conversar. Logo em seguida, eu só ouvi o barulho, porque tinha som, né? Carro de som na porta da casa da Vitória, e eu só ouvi o barulho do carro do Paulinho, dando um cavalo de pau e batendo na bis que o Leandro estava. E aí, quando eu vi a Vitória, mais a Janaína estava no local junto com a gente, e aí ela foi pro rumo do Paulinho e eu estava do lado do Leandro. E aí o Paulinho desceu do carro, ele desceu já querendo ir para cima do Leandro e perguntando para Vitória quem que era a pessoa do Leandro, falando: "Quem que é esse, neguinha? Quem que é esse?" E a Vitória falou: "Não, Paulinho, ele é meu amigo, fica de boa, fica de boa." E aí ele perguntou pro Leandro quem que era ele. E o Leandro simplesmente respondeu: "Eu sou o Cota." E aí ele começou a pedir desculpa. O Leandro simplesmente saiu comigo. E aí o Paulinho pegou e falou pra ele que se a moto tivesse estragado, era pra ele passar na loja dele e que ele iria mandar o Pix ou dar o dinheiro pra ele se tivesse estragado algo na bis. Ele entrou no carro e foi embora. Certo. Nesse momento, o Paulo então saiu primeiro do que o Leandro, correto? Sim, correto. A senhora disse que quando o Paulo desceu do carro, depois do cavalo de pau, que chegou a atingir a bis do Leandro, ele já saiu meio querendo ir para cima do Sim. certo. Alguém o segurou nesse momento? Sim, a Janaína e a Vitória segurou ele. E ele perguntava para a Vitória quem era a pessoa que estava com você, e não para a senhora. Sim, exatamente. Momento nenhum ele dirigiu a palavra a mim. A senhora sabe explicar por que que quando o próprio Leandro disse quem era, usando o apelido pelo qual ele é conhecido, como Cota, nesse momento o Paulinho mudou de comportamento e passou a pedir desculpas, dizendo que arrumaria a moto dele. A senhora sabe dizer por qual razão? Acredito eu que seja pelo. Qual que é a palavra exata que eu posso usar? Acredito eu que seja pela fama do Cota, né? Por ele ser uma pessoa que o povo fala que seja mal, creio. Sabe dizer se ele mexe com o tráfico de drogas? Até então eu não sabia, mas eu fiquei sabendo por boatos de televisão, comentário, essas Ele coisas. nunca comentou com a senhora. Não, A senhora também nunca viu nenhuma atitude suspeita ou que desse indicativo de que ele mexia com o tráfico de drogas. não, A senhora sabe dizer se ele é envolvido com alguma organização criminosa, Comando Vermelho, PCC? não, também não, Ele nunca comentou nada com a senhora a respeito. não. Depois, no momento em que o Paulo pediu desculpas, qual foi a resposta do Leandro para ele? Ele simplesmente não falou nada, ele continuou andando, e aí o Paulinho continuou com os pedidos de desculpa, e aí, em um certo momento, ele só falou pro Paulinho assim: "Mano, fica de boa, que eu tô de boa, só fica na sua e me deixa de boa na minha." E morreu, ele não falou mais nada e seguiu andando. Consta do processo aqui, e a Vitória, que foi ouvida hoje, também confirmou que Leandro, em determinado momento, teria dito que quem perdoa é Deus. A senhora lembra de ter ouvido ele falar isso? Olha, na hora eu não ouvi ele falar isso porque eu tinha bebido e o som estava alto. Se ele falou, eu não escutei. Mas a senhora estava ao lado dele. Sim, eu estava ao lado dele.
Depois que o Paulo saiu do local, o Leandro permaneceu lá, ou logo ele foi embora, ele chegou a dizer alguma coisa a mais para a senhora? Não, eu falei pra ele se ele tava de boa e expliquei que o Paulinho estava bêbado, que ele era um amigo nosso. Ele me perguntou se eu conhecia o Paulinho. Eu falei que sim, que conhecia o Paulinho desde a infância. E aí, logo em seguida, ele falou assim que tinha que ir embora para devolver a bis do Badeco e explicar o que aconteceu, porque ele estava na bis de outra pessoa, e que depois a gente se encontraria de novo para conversar. Ele montou na bis e se retirou do local. Depois a senhora encontrou com ele para conversar? Depois, sim, depois a gente se encontrou, a gente foi num shopping, mas a gente depois disso não tocou mais no assunto da briga e nem do Paulinho. Isso foi antes do assassinato do Paulinho. Isso. É, a senhora disse que a moto pertencia a quem? A um amigo nosso que eu conheço e que o Leandro também conhece, o Badeco. Badeco, que é o apelido dele? É o apelido dele. Constou do depoimento da senhora aqui, quando a senhora foi ouvida na delegacia, que o Leandro teria perguntado para a senhora não só se a senhora conhecia o Paulinho, mas se a senhora já tinha se relacionado com ele. Quando então, pelo menos é o que consta do depoimento da senhora, que a senhora, para protegê-lo, para proteger Paulinho, disse que nunca tinha se relacionado amorosamente com ele, correto? Sim, mas no caso, nesse depoimento tiveram algumas alterações das pessoas que estavam na delegacia. Quais alterações a senhora tem condição de nos indicar? Sim, essa parte em questão do Paulinho, eu não falei, eu simplesmente ele só me perguntou se eu conhecia o Paulinho, eu falei que sim, que era um amigo meu de infância, mas em nenhum momento ele perguntou se eu já tinha ficado ou não com ele, e sobre a parte onde colocam que ele fala que quem perdoa é Deus. É, Constou do depoimento da senhora também que após o crime, a senhora se recorda mais ou menos quanto tempo se passou desse dia dessa discussão até o dia que o Paulinho foi assassinado? Mais ou menos? Olha, olha, eu não sei, eu sei que a briga foi numa sexta, e se eu não me engano, o Paulinho faleceu numa terça. Mas não se lembra se foi na terça seguinte ou se passaram algumas semanas? Olha, eu não me recordo, mas acredito eu que passou algumas semanas sim. A senhora chegou a se encontrar com o Paulinho depois dessa discussão? Não, depois dessa discussão, antes mesmo da discussão, eu já não estava falando com o Paulo, e muito menos depois. Não encontrei e nem tive algum contato com ele. A senhora ficou sabendo através do Leandro, com quem a senhora disse que se encontrou depois, se o Paulo chegou a pagar o eventual conserto da moto que ele havia danificado? A senhora teve conhecimento disso? Sim, eu tive conhecimento porque o Badeco me comentou comigo que ele teria pagado R$ 200. Não sei se foi diretamente para o Leandro ou se foi diretamente para o Badeco, mas que ele tinha passado R$ 200 pelo conserto da moto. Constou do depoimento da senhora aqui na delegacia que depois do crime começaram a circular nas redes sociais e também nos jornais, na TV, as imagens de câmeras, né, e vídeo lá do autor dos disparos. E segundo o que constou no depoimento da senhora, ao ver essas imagens, a senhora reconheceu o Leandro Cota como sendo um desses autores. De fato, a senhora chegou a ver essas imagens e o reconheceu? Sim. A senhora chegou a conversar com o Leandro a respeito do motivo do crime? Por que que ele teria feito isso? Não. A senhora sabe dizer ou ouviu dizer o porquê que ele teria feito, já que a senhora não conversou diretamente com ele? Olha, os boatos falam que ele matou por causa de mim, mas eu não acredito nisso. E eu acho que só ele mesmo para dizer o porquê que ele fez isso, se realmente tivesse sido ele. Em relação a outra pessoa que se encontrava na companhia dele, a senhora sabe dizer quem é, ou ouviu dizer quem era o segundo indivíduo
que participou do crime que a gente está apurando nesse processo? Não, eu fiquei sabendo só pelos jornais a foto dele, mas não conheço, nunca vi. A senhora nunca viu a pessoa do Yuri. Não, só pelo jornal. Não sabe dizer se o Leandro tinha algum conhecido ou amigo de nome Yuri? Não, não sabia. Perfeito. Estou satisfeito, excelência. Obrigado. Se não tem pergunta, doutoras, defensoras? Boa tarde, Giovana, tudo bem? Boa tarde, bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Giovana, vamos só esclarecer como as coisas aconteceram no dia dos fatos. No depoimento da senhora, a senhora fala assim, que quando conversava com o Leandro, percebeu que o Paulo estava dentro do carro e que depois o Paulo derrubou a moto de Leandro. Certo. Quando ele perguntou quem era o Leandro para as pessoas que estavam ao seu redor, ele o fez. Ele desceu e perguntou, ou ele falou dentro do carro? Ele desceu e perguntou. Tá, certo. Sobre o momento em que essa moto é derrubada, a senhora acredita que possa ter sido de propósito? Ela não pode Sim, foi de propósito. opinião não pode dar, né? Tá. Quando o Paulo começa a perguntar quem é a pessoa de Leandro, como que foi isso? Quem foi para cima de quem? O Paulinho, do jeito que ele desceu do carro, se as meninas não tivessem segurado ele, ele teria ido sim para cima do Leandro, porque ele já desceu com um tom de agressividade. Certo. Como que era o estado do Paulo naquele dia? Naquele Além da. dia, ele estava muito embriagado, ele estava muito bêbado, e eu fiquei sabendo no dia que ele tinha ido para um pesque e pague e estava bebendo desde as 9 horas da manhã. E ele chegou lá na porta, já era mais ou menos umas 8, 9 horas, então ele estava bem alterado. Certo. Nesse momento em que tem essa confusão, a senhora se recorda se tinha a presença de uma arma de fogo? Não, não tinha nenhuma presença de arma de fogo, pelo menos com o Leandro, não. Doutora Giovana, eu queria saber, que você falou, né, que já conhecia o Leandro, que vocês estavam se conhecendo. Como que era o comportamento do Leandro com você? Olha, na minha frente, ele era uma pessoa boa, uma pessoa carinhosa, diferente do que eu tô passando agora. Certo. Inclusive, no depoimento da senhora, consta que a senhora, vocês foram juntos até para a igreja, é isso mesmo? Sim, ele me convidou para ir na igreja. Ah, ele que te convidou para ir para a igreja. Sim, ele me convidou. Certo. É, Depois da briga, né, desses fatos que a gente está apurando aqui, depois da briga, vocês continuaram conversando normalmente? Como que foi isso? Sim, a gente continuou conversando, normal, a gente estava procurando se conhecer, até que na sexta-feira, depois de uma semana, eu decidi colocar um ponto final e decidi seguir a minha vida e ele seguir a dele. E depois disso a gente não conversou mais. Certo. Satisfeita. Muito obrigada, Giovana, doutora Isadora. Sem perguntas. Pode iniciar a gravação. Essa do senhor? Henrique Pereira Leão. O senhor é parente de alguém, do Leandro, do Paulo Henrique, do Yuri? Não, O senhor conhece algum deles? eu conheci o Paulo Henrique, eu trabalhava para ele. Então, o senhor era funcionário da vítima, é isso? Ok. O senhor foi enrolado para ser ouvido aqui no processo que o Paulo Henrique é vítima e a promotora vai começar a fazer as perguntas. Obrigada, excelência. Boa tarde, Henrique. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Está me escutando bem? Acho que meu celular está meio baixo, mas eu estou escutando. Tá ótimo. Se o senhor não escutar, o senhor me fala, tá? Que eu repito. Tá bom. Henrique, consta aqui do processo que você estava no local quando o Paulo foi assassinado, correto? Correto.
senhor foi ouvido na delegacia de polícia. O senhor se lembra de ter estado na delegacia e prestado seu depoimento? Foi bem no dia do velório, eu não estava muito assim, com a cabeça boa. Eu lembro de ter ido lá. Certo. É, segundo o que constou do depoimento que o senhor prestou na delegacia, o senhor afirmou que um dos autores do crime teria sido a pessoa que é conhecida pelo apelido de Cota, lá na região. O senhor disse isso na delegacia? Não, O senhor não disse isso. eu disse que quem eu vi lá assassinando era o que apareceu na filmagem, né? O menino que apareceu na filmagem. Isso. Quando ele chegou lá na hora que eu vi, ele estava de máscara. Certo. E aí, lá na filmagem, o senhor identificou quem era essa pessoa que estava de máscara e apareceu no vídeo? Assim, pela camiseta. O senhor disse que era a mesma pessoa por conta da camiseta, correto? Desculpa, falhou. Correto, pela camiseta. O senhor estava trabalhando no momento dos fatos. Eu estava almoçando, tinha acabado, acabar não. Eu dei uma pausa no serviço para nós almoçar. Ele tinha almoçado, E o Paulinho estava fazendo o quê? ele foi comprar uma coca, porque ele já tinha almoçado e eu estava almoçando. Certo. Aí ele saiu para comprar uma coca e voltou lá. Ele, eu saí, ele levou a cadeira para comprar uma coca e aconteceu. O Certo. menino O Paulinho ele estava dentro da loja ou ele estava já na rua, na calçada, quando ele foi atirado? estava na calçada. Certo. Quantas pessoas chegaram lá e que começaram a atirar contra o Paulinho? Uma pessoa, Quantas? Não ouvi. Está falhando o áudio do senhor. uma pessoa só. Uma pessoa. O senhor se recorda quantos tiros essa pessoa deu? Foi em torno de 5, 6. Essa pessoa que chegou lá, ela chegou a pé ou ela chegou em algum veículo? Pé. Foi a pé. A pé. É, constou do depoimento do senhor que além dessa pessoa que chegou com a arma de fogo atirando, que teria um outro rapaz junto com ele. O senhor se lembra de ter visto um outro rapaz ao lado, próximo dele, que depois saiu com ele junto? O senhor se lembra? Na hora eu não vi ninguém. Se foi um vizinho de loja meu lá que falou, eu não vi ninguém com ele. Esse vizinho de loja do senhor, qual que é o nome Eu tava, dele? foi um badeco dele lá, que ele nem trabalha lá mais. Ele foi um funcionário do vizinho de loja lá. Esse funcionário do vizinho de loja disse para o senhor que tinha um outro rapaz junto com esse outro que chegou atirando. É isso? Foi esse outro rapaz que ficou lá embaixo, né? Certo. Esse outro rapaz que estava acompanhando essa pessoa que atirou, também estava com uma arma de fogo? Não, eu não sei não. Cheguei a ver ele. Constou do depoimento do senhor que o senhor teria escutado dessa pessoa que atirou contra o Paulo a seguinte frase, que essa pessoa teria dito: é o trem bala. O senhor lembra de ter escutado essa pessoa ter dito isso? É o trem bala? Não. O senhor não se lembra? Lembro, porque ele atirou e saiu. E saiu falando algumas coisas lá, mas eu não entendi, não. O senhor conhece ou já ouviu falar dessa pessoa de apelido Cota? Assim, depois da discussão que o povo falou que teve, né? Parece que teve uma discussão. Aí o próprio Paulinho me falou dele. Certo.
Então, o pessoal disse que teve uma discussão naquele mesmo dia ou em outro dia? Ia. Em outro dia. E o que que o Paulinho falou para o senhor em relação a essa discussão? Falou que ele discutiu lá e que parece que o menino que ele discutiu, ele era meio brabo. Aí ele só me falou. Ele falou que ele até deu uma viajada, uns 2 dias. O Paulinho disse que tinha discutido com essa pessoa de apelido Cota e que ele era meio bravo e por isso ele iria viajar alguns dias. Foi isso que o Paulinho te falou? Porque falhou. Falou que tinha discutido, aconteceu isso, aí ele falou que ia ficar uns 2 dias sem ir lá na loja. E foi o que aconteceu. Certo. E o Paulinho chegou a contar por que que eles discutiram, ele e esse rapaz aí? Não, foi, ele falou porque conta que ele tava com a menina lá, né? Desculpa, não entendi o que o senhor falou. Ele falou que discutiu porque ele tava com a menina lá. Ele falou o nome dessa menina? Não, Como é? Ele não falou o nome da menina? não, falou não. O senhor, como funcionário do Paulinho, já presenciou ou tem conhecimento que o Paulinho teve algum problema, alguma desavença com os outros lojistas ali perto da loja dele? Não, ele Nunca. era bem tranquilo com o pessoal. Certo. Então, na delegacia de polícia, o senhor chegou a fazer o reconhecimento dessa pessoa que atirou por conta da camiseta. É isso que o senhor está falando? É a mesma camiseta que eu vi, né, do atirador. O senhor se lembra como era essa camiseta? A cor? Se tinha algum detalhe diferente? Porque ela era escura. Camiseta escura. Na delegacia foram mostradas fotos também de várias pessoas para o Pô, senhor, várias pessoas. e o senhor fez o reconhecimento de um dos autores do crime. Não, porque quando ele foi lá, ele tava de máscara, né? Além desse apelido Cota, o senhor se lembra se a mesma pessoa que tem o apelido Cota tem outro apelido também? Não sei, ele eu não conheço, não. Qual que é a fama desse Cota lá na região? Ah, eu não sei. O Paulinho só falou que ele era brabo mesmo. Ele Só era... isso. Era brabo. Estou satisfeito. Sim. Assistência não tem, né, doutora? Boa tarde, Henrique, tudo bem? Ed. Henrique, quando o Paulinho falou para você a respeito da briga, de como que dessa discussão dele com esse tal de Cota, ele teria descrito para você o contexto dessa discussão, o momento que ele chega, como é que ele estava? Aí ele falou que ele tava meio assim, tinha bebido, né? E aí ele encontrou ele com a menina e foi com ele. E chegou com o carro e falou, mas não teve lesão, esse estranho. E o que ele me falou, né? É agressão corporal, né? Contato. Então, assim, não que você tenha conhecimento, eles não se ameaçaram, não se agrediram, não deu para te ouvir. Mas não teve isso, não. Pelo que ele me falou, né? Certo. Caminhando para a última pergunta, quando você respondeu a respeito do seu reconhecimento lá em sede de delegacia, só para a gente confirmar, você fez a descrição da pessoa que você disse que teria visto atirar ou já mostraram fotos para você?
Não, eu fiz a descrição que eu vi, e eles me mostraram várias pessoas. Certo. Satisfeito. Muito obrigada, Henrique. Satisfeita, Excelência. Senhora, a senhora pode falar um pouquinho mais alto, porque está gravando. Acho que a gente pode até colocar esse microfone um pouco mais para frente ali. E a senhora é mãe da vítima, né? Do Paulo Henrique, né? A senhora foi arrolada, então, para ser ouvida aqui, no processo em que o Paulo Henrique é vítima, a promotora vai começar a fazer as perguntas. Excelência, boa tarde, meninas. Boa tarde. Primeiramente, externar em nome do Ministério Público sentimentos pela perda da senhora e dizer que vamos tentar fazer o possível para que a justiça seja feita o mais rápido possível. A senhora consta aqui, para ser ouvida, como informante, até por conta da relação familiar com a vítima, porque a senhora também foi ouvida na delegacia de polícia. A senhora se lembra de ter estado na delegacia? Na ocasião, a senhora narrou o contexto de tudo isso, não necessariamente só do dia em que o filho da senhora foi assassinado, mas o que aconteceu antes. A senhora poderia, por gentileza, narrar para nós, de forma objetiva, como é que a senhora tomou conhecimento, o que aconteceu antes dos fatos até o dia em que estes fatos aconteceram? Chegou lá em casa, né? Ele e o filho da senhora. O Henrique. O carro batido atrás. Qual era dele? Era o dele. A senhora lembra do carro, Marta? É um carro com Corolla preto. Corolla preto. Chegou lá um dia, Com certo, carro batido. E falou o que para a senhora? Sexta-noite, ele estava muito nervoso. Foi uma sexta. Certo. Aí ele estava nervoso, aí ele estava xingando, falou assim, eu não sei quem é, não conheço, eu tô falando. Porque a Ginaína olhava a mulher, ela falsa, fofoqueira, mentirosa. Eu disse, o que foi? Eu falei, ele era calado, ele não gostava de conversar, ele não gostava. Aí ele falou assim, ela chegou lá com um bandido, um bandido muito perigoso, ele é faccionário. Aí ele mostrou, ela mostrou o Paulo Henrique pro Código. Ele não falou, era o Código. Aí eu peguei e falei assim, nossa, Paulo Henrique. Aí ele pegou o Código e enfiou a arma na cara dele, ele estava com revólver. Não sei que arma, esse revólver, não sei a marca. Aí ele pegou e enfiou a arma na cara dele, e ele pegou, aí ele não falou mais nada, ficou calado. Não falou mais nada. E aí ele pegou, foi lá para a sala, sentou no sofá. Aí um monte de gente começou a ligar para ele. Aí ele começou a responder. Aí uma pessoa pediu para mandar localização, porque ele tinha mudado de casa e pouca gente sabia onde ele estava morando. Aí ele pegou e eu não sei se o outro menino deu a favor, foi ele. Porque ela falou, não manda não. Ele estava muito nervoso. Aí ficou tão mais tarde. As pessoas que estavam ligando para ele eram amigos dele. Sim, eu não tive acesso ao seu. E não sabe dizer o que eles estavam falando com o seu filho? Estavam falando sobre a briga. Sobre essa discussão. Sim, e sobre apaziguar. Meu filho pedindo para apaziguar a briga. E por que seu filho chegou a pedir para apaziguar essa briga? Porque ele não gosta de briga, né? Porque ele estava com medo dele. Ele estava com muito medo. Desse Cota. Esse Cota era Ele conhecido lá da região? A senhora já tinha ouvido falar isso, não? Não. E o seu menino? Meu menino sabia dele, mas não sabia quem era. Porque foi uma semana antes dessa briga na distribuidora. Certo. Ele teve uma discussão com ele na feirinha. Teve uma feirinha na cima da minha casa. Por que ele discutiu? Ele não falou, ele falou que estava caçando briga com ele. Só que ele não sabia. Aí foi a semana inteira as pessoas falando, ele cara é perigoso, aquele cara é faccionado, nossa, aquele é o Cota, ele mata mesmo. Aí ele já ficou apavorado. Entendi. E nesse dia dessa segunda discussão, então, quando o seu filho chegou em casa, a senhora disse que ele estava muito nervoso. A senhora se lembra se ele também estava embriagado, se ele tinha bebido? Eu não me lembro, mas provavelmente sim, porque ele veio da distribuidora. Tá. E ele chegou a dizer
Se nessa, Ele muito. não era de fevereiro, Não. se nessa discussão que ele teve com esse Cota, dessa segunda vez, se ele chegou a bater na moto dele, ele contou isso para a senhora? Não, eu falei, quando você bateu o carro, ele falou, fui dar um cavalo de pau e bateu. Mas eu achei esquisito, porque chegou pendurado, chegou arrastando, como é que chama? O para-choque. O para-choque arrastando. Aí ele falou assim, Raul, eu acho que eu perdi minha placa. Aí o Raul foi lá, olhou e falou assim, Raul, ô Henrique, a sua placa está no carro. Aí ele pegou e foi lá, ai, meu Deus. Ele estava tão nervoso, tão nervoso. Mas ele não contou, ele só contou que ele deu o cavalo de pau e bateu o carro. Não contou o que ele bateu. Ele chegou a explicar isso para a senhora? Tá. E depois desse dia que as pessoas ligaram para ele, falaram, né, da discussão, o que aconteceu nos dias seguintes? Nos dias seguintes, ele não mora comigo, né? Certo. Mas eu vou na casa dele sempre, limpar lá. Não, ele falou que estava tudo bem. É que constou do depoimento da senhora que parece que nos primeiros dias ele não foi trabalhar. Não foi. Ele não foi por conta desse episódio, ele estava com medo. Ele ficou uma semana mais ou menos. Sem ir na loja dele. Aí eu perguntava, mas só lá na hora lá, mas já. Depois ele não narrou mais assim, que olha, ele continuou me ameaçando, ele continua alguma coisa assim. Ele não falou nada para mim, só que ele andava muito atribulado, assim, muito preocupado. O filho da senhora costumava andar armado? Nunca, Não. nunca teve. Tá, então aí nesses dias ele ficou assim, apesar, né, de vocês não morarem juntos, e aí depois só teve conhecimento do dia do ocorrido, foi isso? Não, eu vi não sei se foi domingo ou segunda, aí depois de novo na outra segunda. Não. Aí no outro domingo ele foi lá em casa de novo. Certo, Ele ia muito lá em casa. entendi, Só que depois que eu mudei, ficou mais um pouco longe, aí ele ia menos. entendi. Aí ele foi lá domingo e na segunda eu fui lá limpar de manhã. Aí Foi limpar a loja dele, a casa dele, certo. E aí ele estava normal. não, ele sentou assim, né? Aí eu vi na hora do almoço. Ele sentou assim, aí ele estava triste. Eu beijei ele. Ele, não, eu tô suave. Aí eu nem importava com isso. Aí depois eu fiquei animada. Sou um pouco de bola, porque estava bom. É, constou do depoimento da senhora, que a senhora recebeu uma ligação. Foi, eu recebi ligação. E o A senhora se lembra quem foi que ligou para a senhora? foi o pai do Matheus e do. Como é que chamou de menino? Lembra o nome dessa pessoa que ligou para a senhora? O nome dele é que eu conheço os filhos dele, porque eles eram amiguinhos do meu filho, eles eram mais novos. É que no depoimento da senhora constou o nome de Raul. Sim, o Raul é meu filho. Ele Raul. Ele ligou para o Raul e aí o Raul ligou para a senhora. não, estava junto com ele. Ele não queria atender, porque ele não atende telefone quando eu não tenho. Entendi. E quando ligaram para o Raul, disseram o quê? Exatamente, a senhora se lembra? Ele falou assim, Raul, você matou a boca aqui, você matou ele aqui, um monte de tiro nele. Lá na oficina dele. Certo. E aí, a senhora foi Ele para falou lá? assim, os vizinhos não têm nada a ver com isso, porque eu tive um problema com ele, aí eu tive um. Aí ele falou, os vizinhos não têm nada a ver com isso. Mas quando ele falou isso, eu já. Os vizinhos da casa da senhora. Por isso que a senhora teve que mudar. Certo. Mas na hora dessa ligação já falaram, não tem nada a ver com esses vizinhos que vocês tiveram com. Certo. E aí? Aí a senhora chegou aí no local dos fatos? Não, não foi. O seu menino foi, o Raul? Não, eu pedi, a gente não pediu. Eu pedi a minha sogra, a avó deles, para ir lá olhar, porque ele tem uma tia que mora fora, mora lá na Itália, e ela estava aqui passeando. Entendi. Aí eu pedi elas para ir, porque eu não tenho quanto de ir. Ele já falou assim, a pessoa que ligou já falou na hora. Falou o quê? Falou isso, olha, seu irmão tá morto, que mataram ele. E falaram nessa ligação, ou depois dela, quem foi que matou? Não falou. Falaram se era mais de uma pessoa na hora lá do fato? Falou assim, a gente já perdeu o sentido, eu e o meu filho, o outro. Entendi, mas e depois? Depois que foram passando os dias, a senhora ouviu algum comentário? Se foi uma única pessoa que esteve lá? Foram duas pessoas. Alguma dessas pessoas, a senhora ouviu o nome ou o apelido? Sim, eu ouvi Cota e Cirilo. Só que depois eu descobri que tinha outro e lá tinha um Cirilo. Entendi. Então, a Cota e um tal de Cirilo, que era um outro Yuri. Entendi.
Esses comentários que a senhora escutou, escutou se os dois atiraram, ou só foi um que atirou e o outro ficou Não, olhando? ninguém falou nada, Ninguém não. Falou comentou. assim, o pessoal falou assim, que ele estava andando estava andando direto lá na rua. Inclusive, no dia que ele morreu, ele disse que ele subia e descia, subia e descia. Esse Cota? Certo. A senhora sabe dizer se nesse subir e descer ele chegou a dizer alguma coisa em relação ao seu filho? Não, ele não conversou com ninguém, ele subia e descia. O Entendi. vizinho dela falou. Essa Janaína que o seu filho chegou em casa xingando, dizendo que foi ela que mostrou quem era o seu filho para essa pessoa faccionada, ela era quem? Ela era amiga dele? Era namorada? Não, eu não conheço ela. Eu conheço os amigos dele, mas essa eu não conheço. Não sei quem é. Se for alguma pessoa nova, assim. A gente não sabe, né? O filho da senhora não comentou em momento algum que nesse cavalo de pau ele chegou a atingir a moto desse Cota, tanto que depois ele teria ajudado a pagar o conserto. A senhora se lembra de ter comentado isso com a senhora? Ou eventualmente comentou com o seu outro filho, com o Raul? Não, ele Não não teve esse tinha. comentário Não, eu acho que ele ficava com medo da gente ficar envolvendo. preocupado, né? Mas ele não devia ter falado. Entendi. Tem mais alguma coisa a respeito dos fatos que não foi perguntado para a senhora, que a senhora teve conhecimento, ou a senhora se esqueceu de falar? Tem mais alguma coisa em relação a isso que a senhora gostaria de registrar hoje aqui na audiência? Depois que ele faleceu, que eu tinha passado muito tempo, mais ou menos um mês ou mais de um mês, eu procurei a pessoa que o cara estava no nome para passar para o meu nome, para ver se vende, para ver se faz alguma coisa, porque o cara estava na oficina até então. O carro que o seu menino usava. Ele levou para mão, Certo, ele ficou na Coronel. oficina. Certo. Aí eu procurei saber quem era. Aí quando eu fui descobrir, aí a dona lá, ela era uma das vizinhas de loja dele, marido dela, e o cara estava no nome dela, e ela é prima do cara de Fernando. Entendi. De um dos acusados. Sim. Aí a senhora descobriu que o carro que seu filho usava, que tinha comprado, era estava no nome da esposa do vizinho lá de loja. E que ela é prima do Yuri. Prima do Yuri. Foi junto na casa. E ela chegou a fazer algum comentário? A senhora conversou com ela para poder fazer a transferência? Inclusive, a prima dele, eu não queria ir, mas eu pensei que eu fosse acusar, né? Talvez ela me... Entendi. Aí, Mas foi a única coisa a mais que a senhora soube em relação a esses fatos. eu achei estranho, né? Porque ela é dona do Coroa. Ela é prima de uma das pessoas que foi matar ele. Eles têm loja. Inclusive, eu conheço a mãe do Yuri, quando ela foi no casamento dela. Entendi. Só que eu nem sabia. Mas depois desse acontecido, algum familiar do Yuri, ou o próprio Yuri que está fugido, chegou a procurar a senhora ou alguém da família, chegou a mandar recado, chegou a mandar fazer ameaças? Se chega muito recado, a gente não sabe a verdade, né? Recado em que sentido? Vai matar todo mundo, pediu perdão. Para mim, não, pro pai dele. Pediu para quê? Perdão. Perdão. É o Yuri. O Yuri teria. Nem sei se é ele. Chegou um recado. Não, ligou. Uma pessoa ligou e pediu perdão para o marido da senhora em relação à morte. Ele se identificou como Yuri. Mas não sabe dizer se realmente era ele ou não. O pai do Henrique conhece a mãe do Yuri, já está casada com o pai dele. Inclusive, eles até hoje é o mesmo endereço. Entendi. Então, ele conhece, ele foi lá quando ele morreu, aí ficou chorando. Ele não sabia, não tinha nem noção que era a família dele. Ficou chorando lá, matando. E a senhora ouviu dizer onde esse Yuri se encontra hoje, já que vocês conhecem, ou já tiveram uma certa... Ele está no Rio de Janeiro, a família dele falou, mas a família dele não está. Se fugiu para o Rio de Janeiro. Fugiu para o Rio de Janeiro. Sabe dizer se esse Yuri também era faccionado, igual o Cota, fazia parte do Comando Vermelho? Segundo as pessoas falam. Certo. Eu não sei, porque eu... Só comentar. Quando eu fiquei sabendo que a mãe dele era a pessoa que eu pensei, eu fiquei, como mundo é pequeno, né? Entendi. Tá certo. Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de falar a respeito desses fatos? Estou satisfeita, excelente. Só uma pergunta. A senhora tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. O Paulo Henrique, ele era lutador, ele chegou a ser profissional? Ele era lutador, ele pôs na academia pequenininho, os 2. O Raul também. Aham. O Raul mora no Brasil?
O Raul mudou, porque ele ficou cismado. Ele está lutando lá fora? Não, também não. Trabalha muito. Os dois então têm que chegar a ser profissionais. Sim, sim. E tem vários, tem Sheldon, tem vários. Sheldon é o. Sim, dá. Eu colhi aquilo lá de cantor profissional. Desde pequenininho, de criança lá na internet. Muito, muito bem. Boa tarde. Jiu-jitsu, Era faixa jogos. preta. O Paulinho era faixa preta. Daniela, com pergunta? Tem perguntas, Excelência. Pode encerrar. Uhum. Qual o nome completo do senhor, doutor? João Paulo Ferreira Mendes. O senhor é delegado de polícia, o senhor está lotado lá na DIH? Sim, sou delegado de polícia, estou lotado na DH. Certo. O senhor fez um trabalho de investigação, né? O senhor presidiu um inquérito que, no caso, nós tivemos aqui duas pessoas envolvidas, o Leandro e o Uri, pela morte do Paulo Henrique, lá na Vila Délia. Doutor, E na verdade, o delegado que presidiu as investigações foi o Carlos Alfama. O que eu auxiliei foi na localização e captura do alvo só, que a gente montou uma força-tarefa para empenhar um efetivo maior, onde fomos empenhados na minha equipe, a equipe do doutor Marcos Cardoso e a do Carlos Alfama. Mas quem presidiu foi o doutor Carlos. de qualquer forma, então, o senhor teve participação na investigação, eu já passo a palavra ao Ministério Público, então. Obrigada, doutor. Boa tarde, doutor. Como é que está a senhora? Boa tarde, tudo bem? Tá bom. Estou aqui, acho que daqui a pouco liga a câmera. Doutor, como o senhor já esclareceu, a coordenação da investigação, até que envolveu, salvo engano, mais de uma equipe, ficou a cargo do doutor Alfama, e o senhor consta aqui no inquérito policial, na qualidade de condutor, tendo em vista ter participado da prisão de um dos acusados. Consta do depoimento do senhor, doutor, que foi, tão logo tomaram conhecimento, né, do crime, foi montada uma força-tarefa, correto? Uhum, perfeito. E os senhores obtiveram o endereço da onde um dos suspeitos se encontrava? Exatamente. Você recorda o nome dele? Eu, salvo engano, o apelido dele era Cota, mas eu não me recordo com precisão o nome dele, doutora. É isso mesmo, é o Leandro. O senhor já conhecia ou já tinha participado de alguma investigação envolvendo essa mesma pessoa? Ou sabia, eventualmente, da existência de outros procedimentos instaurados contra o Leandro, que é conhecido como Cota? Doutora, que eu me recorde não, porque eu atuo em outra área, né, que é a ISP 5, que é a região oeste. Então, eu não sei falar se o cartório, os investigadores do Alfama, tem alguma outra investigação contra ele, doutor Alfama, mas eu, do meu cartório, eu não me recordo de ter investigação em face dele. Perfeito. O senhor se recorda onde a prisão dele foi efetivada? Se foi aqui em Goiânia, se foi Aparecida? Eu não recordo se aquele local onde nós o localizamos era dentro de um condomínio, salvo engano, no segundo ou terceiro andar. Isso eu me recordo com precisão, que é o momento da prisão. Era um condomínio, não lembro se era o segundo ou terceiro andar, não era o térreo. E a gente fez o cerco e adentrou. Quando a gente conseguiu levantar que ele estava dentro desse imóvel, ele tentou empreender fuga por lado da janela, que inclusive era bastante alta, mas já tinha policiais na parte externa. Ele chega a fazer menção de pular na janela. Os policiais da parte externa verbalizam que estavam cercando. Ele volta e aí é quando ele é preso e conduzido à delegacia. O senhor se recorda de quem era esse imóvel onde ele se encontrava, que ele tentou, inclusive, pular a janela? Se era de algum familiar, de algum amigo, amiga, o senhor se recorda? Deixa eu só recusar uma ligação aqui. Por isso. Oi. Doutora, perdão, a ligação aqui acho que interrompeu. Voltou o áudio? Não, agora a gente não cheguei a ouvir o que o senhor falou, não. O senhor se recorda de quem era a casa onde o Cota foi localizado preso? Não me recordo. Eu lembro que tinham duas mulheres na casa.
quando a gente procedeu o adentramento, ele foi pego dentro desse quarto, dessa casa. Agora, tinha duas mulheres no imóvel, se eu não me engano. Agora, qual que era o grau de parentesco, ou se eram parentes, não. Se eu não me engano, eu acho que ela era uma ficante dele, mas eu não tenho como afirmar isso com precisão também, porque eu não presidi as investigações. Na ocasião, o senhor se lembra se foi localizada uma das armas utilizadas na prática do crime? Eu acredito que não tenha sido localizada arma de fogo na ocasião da prisão, até onde eu me recordo. Acho que a gente até fez algumas diligências, mas eu não me recordo de apreensão da arma de fogo, não. Não sei se posteriormente foi apreendido ou alguma outra equipe apreendeu. No imóvel, não me recordo de ter sido localizada arma de fogo. Se recorda se foi apreendido o aparelho celular? Eu acredito que sim, mas também não tenho como Perfeito. afirmar com convicção. Perfeito. Com relação à vestimenta do Leandro, o senhor se lembra se ficou apurado se essas roupas que ele se encontrava usando no momento da prisão, depois foram reconhecidas nas imagens que foram obtidas no momento da prática do crime? Doutor, eu acredito que sim. Eu me recordo salvo o melhor juízo, na ocasião da prisão, eu não lembro se ele estava vestindo as mesmas roupas ou se essas roupas foram apreendidas, mas eu me recordo de as vestimentas do crime terem sido localizadas. Não lembro se com ele ou se ele ainda estava vestindo a vestimenta ou se foi localizado na casa, mas eu acredito que a roupa do crime sim tenha sido apreendida. Perfeito. Na ocasião da prisão do Cota, Doutora, os investigadores. Pois não, doutor, fica à vontade. Pois não. Cortou, doutora. O senhor ia fazer algum complemento na fala do senhor? Os investigadores, se não me engano? Ah, sim. A primeira e segunda testemunha, doutora, do APF, são os policiais responsáveis pela investigação. Eu acredito que, salvo engano, é o policial civil Paulo e a agente de polícia Simoara. Eles foram os responsáveis pela investigação, pelas técnicas lá que obtiveram o endereço do alvo, pela apuração mesmo dos detalhes, foram os dois policiais responsáveis e o doutor Alfama. Ok. No momento da prisão dele, quando o senhor se deparou com essas outras duas mulheres, né, cuja relação o senhor não consegue aferir aqui com o acusado, ficou. Foi noticiado há quanto tempo o Leandro se encontrava naquele local antes de ser abordado pelo senhor? Se ele tinha chegado naquele dia, se ele já estava mais de um dia lá? Eu não me recordo com precisão, mas eu acredito que ele estava há mais de um dia lá, mas eu não tenho precisão dessa informação no momento, doutora. Perfeito. Estou satisfeita, doutor. Obrigada pela atenção. Entendeu? Pergunta o assistente, não tem pergunta, advogada, defesa. Tem perguntas, Excelência? Isadora, Tem pergunta, Excelência? ok, pode encerrar. Você me escuta bem? Não tem problema. Tô. Não, não. Testemunha, consta aqui do processo um depoimento que você prestou na delegacia de polícia. Você se recorda de ter estado na delegacia de polícia e prestado um depoimento sobre esses fatos que nós estamos apurando da morte da vítima Paulo, tendo como acusado as pessoas de Leandro, conhecido pelo apelido de Cota, e a pessoa de Yuri? Do Leandro, sim. Sim. O apelido dele é Cota, parece, é isso mesmo. E você esteve na delegacia prestando seu depoimento, correto? Correto. Eles Você, me viram na filmagem. certo. Você estava, no momento dos fatos, presente? Lá no fato, não. Eu estava na porta da minha loja, A sua, sentada. a sua loja ficava próximo ao local onde a vítima foi assassinada, correto? Mais ou menos, mais ou menos. Qual a distância, mais ou menos?
Você poderia informar, por gentileza? Não sei. Eu não tenho muita noção, 100, 200 metros, não sei. Certo. Mais É, ou menos. tá. E o que você, testemunha, conseguiu presenciar? Como é que os fatos aconteceram desde o momento em que você estava lá na sua loja? O que aconteceu? Você escutou barulho? Você foi até o local? Como que as coisas Não. aconteceram? Foi assim, eu tava praticamente acabado de almoçar, geralmente a gente almoça tarde, né? Tá de serviço, você não para. Eu tinha, não lembro, 2 horas, alguma coisa assim. Eu sentei e para fazer 1 quilo. Quando é pé, eu ouvi um monte de disparo, barulhos. Ouvi dois, sei lá, e quando eu olhei para cima, eu vi as pessoas correndo por rumo da minha loja. Aí eu peguei e levantei de uma vez. E eu falei, o que que tá acontecendo? Corri para dentro da minha loja, que eu vi mais disparo. Quando eu corri para dentro da minha loja, aí eu não sei o que que me deu, sair para fora de novo. Então, deu sair para fora, eu vi esse rapaz passando na minha porta, né? Eu tive até a palhaçada da curiosidade de olhar e, e vi, só isso. Você disse aqui para nós que escutou barulhos de disparo de arma de fogo. Isso. Se recorda mais ou menos quantos disparos ao todo Foi você. vários. Vários. Vários, assim, É 10. 6, é 5, não, 10, acho que também não. 6, sei lá, 7, 5, alguma coisa assim. Mas 10 também não. Constou, quando você esteve na delegacia de polícia prestando seu depoimento, foram apresentadas imagens para você, dos suspeitos? Se sim, você fez o reconhecimento dessas pessoas? Sim, Você disse aqui para nós que, salvo engano, se recordava de que o apelido de um deles é Corta, correto? isso. Da outra pessoa que você fez o reconhecimento, se recorda o nome? Nome não, não que eu não sou tão conhecida desse povo. Então, o nome não me recordo, o outro eu sei porque é a cai da fama dele, né? Como todo mundo sabe, Qual que é, era o apelido era Cota. Nem o nome dele eu sei mesmo, qual é a fama desse mas testemunha, desse Corta? um cara ruim, um cara ruim. Certo. Então, na delegacia de polícia, você confirma que fez o reconhecimento de duas pessoas como sendo as duas pessoas que você viu saindo do local dos disparos. Isso. Se recorda se essas duas pessoas, quando você as visualizou, as duas estavam com armas de fogo na mão? Uma tava. Porque constou do depoimento que você prestou na delegacia, de você ter presenciado essas duas pessoas saindo do local com armas, né, no Do plural, local não, correndo na minha porta que eu falei, passando com na porta arma. do Na estabelecimento minha porta. É, na porta do meu estabelecimento. com armas na mão ou apenas um deles? Um tava colocando a arma. Nem Colocou na sei arma. por que que ele ainda saiu pulando. Na cintura, sei lá, e um tava com a arma na mão, sim. O outro, você se lembra de ter visto também com arma na mão ou na cintura? Pelo jeito tava na cintura. Certo. Porque tava segurando, né? Em relação a essas duas pessoas que você viu e conseguiu presenciar mais um deles com essa arma na mão, tentando colocar na cintura. Essa pessoa que estava com a arma tentando colocar na cintura, era esse tal de Cota ou era a outra pessoa? Era o Cota. Você já ouviu dizer se esse Cota, além de ser uma pessoa má, ruim, como você descreveu, que é o que se pensa dele lá na região, sabe dizer se ele é envolvido com o tráfico de drogas? Bom, os comentários, né? Eu ter certeza, eu não sei, mas comentários. Ouviu comentários que ele é envolvido com tráfico de drogas. Isso. Sabe dizer também se já ouviu comentários dele ser faccionado ao Comando Vermelho? É, o povo fala, né?
Consta, do depoimento que você, testemunha, prestou na delegacia, que É, quando você chegou a se aproximar do Paulinho, teve depois de tudo que aconteceu, eu nem sabia que era, né? Meu amigo Paulinho, que tinha morrido. E eu cheguei lá, sim. constou do depoimento da polícia que você teria dito que chegou a ouvir o Cota dizendo a seguinte frase, abre aspas, esse aí mereceu morrer, porque era safado, fecha aspas. Você se recorda de Isso, ter ouvido ele falar com isso? certeza. Recordo, sim. Certo. Constou também no seu depoimento que você ficou sabendo depois que o Paulinho, a vítima, teria sido ameaçado por Cota algumas semanas antes dele ter sido assassinado. Se recorda de ter ouvido isso? Também, várias pessoas falou. E que essa ameaça teria sido feita porque a vítima, o Paulinho, teria, abre aspas, pegado a mulher do Cota, fecha aspas. Foi isso que você ouviu? Foi esse tipo de comentário. Foi isso mesmo. Constou do depoimento também que você prestou na delegacia, que também por comentários lá das pessoas da região, você ficou sabendo que o Cota tinha retirado a tornozeleira eletrônica que ele usava alguns dias antes de matar o Paulinho. Se recorda de ter ouvido esses comentários também? Também. É, além do Cota, do Leandro, conforme já confirmado por você, a pessoa do Yuri, embora, ao que consta, você não o conhecia, também foi Não. reconhecido por você como sendo a segunda pessoa que acompanhava o Cota e passaram na frente do estabelecimento da senhora, correto? Uhum. Esse Yuri, apesar de você não o conhecer, ele também era conhecido da região, também tinha a mesma fama que o Cota? Bom, até que tanto dele eu nem sei tanto, mas só do Cota. Certo. Estou satisfeito, doutor. Então, certo, não tem os advogados de defesa. Boa tarde, testemunha. Boa tarde. Eu gostaria que a senhora, que você falasse para nós, esclarecesse, na verdade, qual que era a proximidade da sua loja com a loja do Paulo. Aí eu não sei falar 100, 200 metros, eu não sei. Certo. Quando a doutora promotora perguntou para você a respeito de uma frase que o Leandro supostamente teria dito, o Leandro gritou essa frase, como que foi? Ele não gritou essa frase, ele falou. Certo. Então, voltando. Então, a proximidade era tanta que dava para ouvir o que uma outra pessoa estava falando. Com certeza. Certo. É, a senhora, você falou na delegacia, que ouviu os disparos de armas de fogo. A senhora ouviu ou a senhora viu? Você está me chamando de senhora por quê? Se eu sou sigilosa. É só um termo, você. Pode responder, testemunha. Ela quer saber se ouviu ou viu. Repete a pergunta. Eu quero saber se você ouviu os disparos.
Como todo mundo ouviu, lógico que nós ouviu. Então você só ouviu, você não viu os Eu não disparos. falei hora nenhuma que eu vi matando. Eu falei para você que eu ouvi e vi as pessoas correndo e vi esse rapaz passando e falando aquela frase que eu falei. Eu não falei hora nenhuma que eu fui lá e vi. Não, eu só estou Eu não perguntando para você. estava no local. É só uma pergunta. É, Isso é ruim. Você não está no meu lugar porque é ruim. Tá, mas aí, pode falar, doutora. Pode continuar. certo. Quando você foi ouvido em delegacia, no seu testemunho, você afirmou que era muito amigo da vítima e que soube por meio dela que o Leandro teria ameaçado a Não vítima. soube por meio da vítima. Não falei isso. Soube pela boca das pessoas. Ele Tá, mesmo não contou nada para ninguém. no seu depoimento. Eu tô lendo o que tá No no meu seu depoimento. depoimento, então, eu não falei que foi ele que falou comigo, nós dois sempre muito amigos, mas ele mesmo não falou diretamente isso comigo, foi de boca de outras pessoas. Tudo bem, Um então pode ser o comentário todo. eu tô só repetindo para você, que estava escrito lá. Soube por meio dela. Pronto. Sobre o que Hum, aconteceu, eu quero saber se o Paulo contou para você sobre o que teria sido essa briga com o Leandro, não, o Paulo não tinha contado nada para mim, até então que eu nem sabia de nada. certo? Sobre o seu reconhecimento de pessoas também em sede de delegacia. Quando a doutora perguntou, você fez alguns esclarecimentos e que não ficaram muito claros para a defesa, no seguinte sentido: quando você chegou para fazer o reconhecimento, você descreveu a pessoa, as pessoas que a senhora que você teria visto, ou mostraram imagens para você? Imagens, que eu não descrevi, porque eu mesmo não sou nem detalhista com nada, só imagens. Satisfeita, Excelência. Muito obrigada, testemunha. Pode encerrar a gravação. Vitória, qual é o seu nome completo? Vitória Rodrigues Pequeno. A senhora é parente do Paulo Henrique, a vítima? Não, não, sou amiga, era sua amiga. Amizade normal? Isso. E o Leandro Marcos? Aí eu conheci ele lá da avó dele mesmo, assim, de vista mesmo. Tá. Então, Vitória, a senhora tem que falar a verdade, o que que vai ser perguntado, não pode mentir. Ok, Vai começar a fazer as perguntas aqui, depois, se o assistente de acusação tiver perguntas, e a defesa, e eu, como juiz, nós vamos terminar. Palavra, ok. então. Obrigada, Excelência. Boa tarde, Vitória, tudo bem? Boa tarde, tudo sim. Você me escuta bem? Sim, Vitória, em relação a esses fatos, você foi arrolada como testemunha porque você chegou a ser ouvida na delegacia de polícia. A senhora se lembra de ter prestado seu depoimento lá na delegacia? sim. A senhora poderia, por gentileza, narrar para nós, de forma objetiva, o que que aconteceu naquele dia, o que que a senhora presenciou? Você fala no dia da morte? Isso. Não, no dia da morte eu não estava no dia, não estava na hora. Consta aqui que alguns dias antes, a senhora, junto com a sua amiga Giovana, estavam bebendo na porta da casa da senhora, foi isso? Isso. E nesse dia, além da senhora e da Giovana, quem mais estava no primeiro momento? Tava os meninos lá da rua lá mesmo, os outros amigos do Paulinho lá, só que o Paulinho não tava. Paulo Ele ainda, tava no pé. Hã? a vítima Paulo ainda não estava. Não, ele estava no Pesque Pague na hora ainda. É, Aí ele, o Paulo chegou primeiro no local ou o Leandro? o Paulinho. Tá, Paulinho chegou, cumprimentou todas vocês, continuou lá ou saiu? Não, ele cumprimentou, aí ele falou assim pra mim que ia tomar um banho e que ele voltaria, que o carro dele estava na porta da loja dele, porque ele estava com meu ex-marido no Pesque-Pague. Ele estava de carona. Aí meu ex-marido deixou ele lá e ele foi lá pegar o carro. Aí ele pegou o carro e ele pegou e tipo, deu um balão no carro assim, lá na rua da Graxa mesmo. Aí ele parou lá na porta, falou pra mim, eu vou banhar e volta. Aí foi onde ele discutiu. Deixa eu só esclarecer.
Ele chegou de carona com o seu ex-marido, Pesque Pague. A casa da senhora era próxima à loja dele, correto? Isso, acho que é umas 5 lojas acima da minha casa. Abaixo, aliás. Ele chegou a entrar no carro dele, fez um balão e parou na frente da casa da senhora, foi isso? Isso. Aí ele saiu a pé para ir tomar banho? Não, ele tava dentro do carro. Aí ele desceu do carro, só que o carro tava na contramão. Aí eu falei pra ele, arruma o carro, se a polícia passar aqui na te multa. Aí ele pegou e ele viu a Giovana conversando com o Leandro lá debaixo da árvore. Aí ele pegou, entrou no carro e saiu cantando pneu. Aí ele foi lá falar com a Giovana, perguntou a Giovana quem era aquele homem. Aí a Giovana não respondeu ele, a Giovana ficou calada. Aí eles começaram a discutir lá. Aí eu peguei, puxei o braço dele, falei pra ele, vai embora, entra no carro e vai embora. Aí ele pegou, entrou no carro e saiu. Ele bateu no outro carro que estava parado lá, foi embora, estourou o pneu. Aí ele foi embora para casa dele. Consta, esse Leandro, ele chegou lá a convite da Giovana? Oi? O Leandro chegou lá como? A convite da Giovana? Foi. Certo. E no momento em que o Paulo saiu, depois de ter discutido com esse Leandro, essa discussão a senhora chegou a ouvir o que eles falaram um para o outro? Não, eu só vi o Paulinho perguntando para ela quem era esse homem, e por que ela estava abraçada assim perto dele. Aí ela pegou e não respondeu. Aí, tipo assim, o Paulinho derrubou a moto dele, do Leandro, que estava parado lá. Ele derrubou, Aí ele, estava saindo com o carro dele ou ele derrubou? não, na hora que tava, tipo assim, na hora que ele foi para parar com o carro lá, na hora que ele viu a Giovana, aí ele foi e bateu na moto. Aí a moto caiu pro lado, até estragou um pouco. Aí o Leandro foi e falou pra ele, falou que falou assim, você é bem folgado, não sei o que. Aí ele falou, não, desculpa, eu vou pagar a moto, eu vou pagar o conserto, minha loja é aqui, tal, tal. Aí acho que ele deu o número, acho que o Paulinho deu o número pra ele, eu não vi, porque eu saí pra lá, eu peguei o braço do Paulinho, empurrei ele pra dentro do carro e voltei pra porta da minha casa. Entendi. Mas a E aí senhora o Paulinho foi embora. viu um momento, a senhora viu o momento em que ele, ao parar para perguntar para a Giovana quem era aquele rapaz que estava com ela, ele derrubou a moto, ele chegou a ajudar a levantar a moto, além de ter pedido desculpas? Sim, ele levantou. E aí ele pediu desculpas, e o que que o Leandro nessa ocasião falou? A senhora se recorda? Aí ele pediu desculpa e só falou que quem perdoava era Deus, mas que tava de boa, que se ele pagasse o conserto da moto, tava tudo certo. Entendi. Na ocasião, quando o Paulinho perguntou para a Giovana quem era aquele rapaz, o Leandro chegou a se identificar, chegou a falar, inclusive, o apelido pelo qual ele é conhecido? Não, eu não, dessa parte eu não me lembro, assim, porque eu fiquei tão assim, aí eu falei, Paulinho, vai embora, vai embora. Eu só lembro que ele pediu perdão, ele chegou a falar perdão, não sei o quê, não sabia, mas acho que ele chegou a falar assim o nome. Ele falou assim, você sabe quem que eu sou? Aí o Paulinho falou, não, só isso. Aí depois eu peguei e saí, eu não vi ele falando. Entendi. O Leandro é conhecido por qual apelido? Cota. E ele é conhecido na região por quê? Por quê? Por que que ele é conhecido? Como ele é conhecido na região? Ah, e o povo fala que ele é muito perigoso, né? Sabe dizer se ele é envolvido com tráfico de drogas, com organização criminosa? Não, não sei da vida dele, nada. Depois desse dia, quantos dias depois o Paulinho foi assassinado? A senhora se lembra? Eu não recordo. Se lembra se faz muito tempo, demorou muito tempo ou foram dias depois? Ai, eu não- acho que passou acho que umas 2 semanas. Assim, na minha cabeça, eu acho que foi umas 2 semanas. Depois desse acontecido, antes do Paulinho ser assassinado, a senhora chegou a encontrar com ele e conversar com ele? Com o Paulinho, Isso. eu conversava com ele todo dia. Eu levava minha nenenzinha lá para ele brincar com ela todo dia. Inclusive, no dia que ele foi assassinado, eu tava lá na porta, lá conversando com ele, e aí a minha vizinha que fica com ela me ligou para mim ir lá buscar ela. Aí foi na hora que eu entrei para dentro, eu fui lá buscar ela, e acabou que eu saí com a minha vizinha, para ir no pet shop. Aí quando eu voltei, aí tinha um monte de ligação no meu celular, porque eu tava sem internet. Os meninos lá da rua tinham falado, não, acabaram de matar o Paulinho aqui, não sei o quê. Aí eu peguei e voltei, deixei minha nenenzinha lá com a minha vizinha e saí correndo. Na hora que eu cheguei lá na porta de casa, ele já estava morto. Quando a senhora chegou lá na porta da casa dele e ele já estava morto, a senhora chegou a ver os autores do crime lá? Não, não, já tinha acontecido, eu não estava no momento. Eu só vi ele lá mesmo no chão. A senhora chegou a ver alguma imagem depois do assassinato? Você fala do Paulinho? Morto? Isso.
Não, Eu vi lá. assassinado. A Hã? senhora chegou a ver? No momento em que ele foi assassinado, a senhora viu alguma imagem? Não, eu vi o pessoal tinha tirado foto lá, o povo tinha me mandado, né? Aí eu peguei e fui lá. Certo. A senhora sabe dizer se uma das pessoas envolvidas na morte do Paulinho é o Cota, o Leandro? Não, Não sabe dizer ou não é? não sei dizer. Consta do depoimento que a senhora prestou na delegacia de polícia, que a senhora teria ficado sabendo, isso é o que constou do depoimento da senhora, que foi que quem matou, uma das pessoas que matou o Paulinho foi um indivíduo que estava usando uma máscara facial na companhia de uma outra pessoa desconhecida. E que a senhora teria dito na delegacia que o indivíduo que estava com essa máscara tinha as mesmas características do Leandro, que é conhecido pelo apelido de Cota. A senhora lembra de ter dito isso? Não, eu lembro, eu falei lá que o pessoal comentou que era um homem de máscara e Certo. que não tinha visto essa pessoa, que quando ele saiu, disse que ele saiu correndo, não deu para ver quem era. Entendi. A senhora se recorda de depois ter tomado conhecimento que o Leandro Cota foi preso como um dos suspeitos de ter matado o Paulo? A senhora chegou a ver isso nas redes sociais ou na imprensa? Vi sim, vi no Mais Goiás, acho que eu vi, acho que no Raio Mortal, assim, na página. Nessas vezes que a senhora se encontrou com o Paulo, do dia que aconteceu esse episódio da discussão com o Cota, lá onde estava a Giovana, na frente da casa da senhora, até o dia que ele foi assassinado, a senhora disse que falava com ele todo dia. Nessas conversas, a senhora se lembra do Paulinho dizer que estava com medo, que estava preocupado, porque teria se desentendido com o Cota, que era uma pessoa conhecida na região como perigosa? A senhora se lembra dele falar isso para a senhora? Sim. A senhora se lembra se ele chegou a pedir para alguém que conhecesse o Cota para tentar resolver a situação, para ficar numa boa? A senhora se lembra dele narrar isso para a senhora? Ele falou para mim que tinha pedido, mas ele não falou o nome de quem que ele tinha pedido para conversar, para falar para ele. Ele chegou a comentar com a senhora que ele pagou o conserto da moto, ou que ele tentou pagar, ou tentou fazer contato com o Leandro? Ele me disse que deu R$ 200 para ajudar a pagar o conserto. Certo. O Paulinho, ele tinha se relacionado com a Giovana antes do Leandro se relacionar com ela? A gente viajou no carnaval em fevereiro, né? Certo. A gente viajou e acabou que lá rolou ela e o Paulinho. Ela não estava querendo ficar com ele, na verdade. Aí ele, e o Paulinho, de tanto insistir, acabou que os dois ficaram. Aí quando chegou aqui, aí acho que tipo ela largou tipo assim o Paulinho de mão e acho que se relacionou com ele, né? Tá certo. Eu estou satisfeito, excelência. Lugar. Pergunta do defensor, sem pergunta? Boa tarde, Vitória, tudo bem? Boa tarde. Vitória, eu queria saber, você explicou para a doutora, o momento em que começou uma discussão entre o Paulo e o Leandro. É, tem alguns depoimentos em sede de delegacia, uma informação que a gente considera importante para nós. O Paulo, quando ele chegou lá, o Paulo estava embriagado? Demais. Tava, né? Quando ele não ficou muito claro o seguinte, quando ele avistou a Giovana e o Leandro, ele desceu do carro para perguntar pro Leandro, para a Giovana, quem era o Leandro, ou isso de dentro do carro. Não, tipo assim, o carro tava na porta da minha casa, tipo assim, poucos metros de distância tem uma árvore. E a Giovana tava embaixo da árvore conversando. Ele entrou no carro e desceu com o carro, foi onde ele esbarrou na moto que eles discutiram. Entendi. Esse esbarrão na moto foi intencional? Não, acho que é porque ele tava muito bem mesmo, ele não tava nem vendo o que que ele tava fazendo. Entendi. Na discussão, no depoimento da senhora, a senhora fala que quando começou essa discussão, que inclusive quando perguntaram pro Leandro quem ele era, e aí ele respondeu que ele era o Cota, isso irritou ainda mais. E que aí começou uma discussão, as pessoas puxaram um ao outro. Nesse momento, se recorda se algum dos dois portava uma arma de fogo? Não, nenhum. Então não existiu nada de alguém, o Leandro, ameaçar
O Paulo ameaçar o Leandro com uma arma. Não, isso na minha frente não. Certo. É, Estou satisfeita, doutora Isadora. Sem perguntas. Pode encerrar,